Surto de gripe no Brasil, várias emergências lotadas, UPAs lotadas também. E uma dúvida que a gente tem é o seguinte: quando eu devo procurar uma emergência? A gente sabe que tem riscos de estarmos em um ambiente cheio de paciente, todas as emergências estão lotadas, os gripários estão lotados, as UPAs estão lotadas. Quando é que realmente eu preciso procurar uma emergência? Pois é, principalmente quem tem criança fica com muito medo de levar uma criança numa emergência num ambiente desse. A gente tem a pandemia do coronavírus e a gente tem esse surto de gripe H3N2, ambos extremamente transmissíveis. E é importante que a gente pense quando há a real necessidade de procurar um ambiente de urgência e emergência, porque com essa alta transmissibilidade é fácil de a gente adquirir uma outra doença estando num ambiente como esse, principalmente quando a gente está levando criança, quando a gente está levando idoso. E eu reuni aqui 4 situações, 4 sintomas em que realmente você precisa procurar uma unidade de emergência. Lembrando que o ideal é que se você está ali com sintomas gripais e vai procurar assistência médica, que faça isso no posto de saúde. Tem sido melhor do que nas unidades de pronto atendimento. O posto de saúde PSF geralmente não tem aquela quantidade de pessoas aglomeradas e, por não ser um local de emergência, é o indicado. Então procure o posto de saúde. Mas quais são os sintomas de alerta em que realmente você precisa procurar uma emergência ou procurar uma assistência de saúde sem pensar 2 vezes? O primeiro deles é a febre persistente. Uma coisa é você estar com sintomas gripais em casa, ter aquela febrículazinha e você tomar os medicamentos que geralmente a gente toma para baixar a febre e isso melhorar. Quando isso acontece, é indicado você ficar em casa sim. Se a febre baixou, foi responsiva ao medicamento, vale a pena, se você tiver um acesso, procurar um posto de saúde ou fazer uma consulta online, que hoje em dia os planos de saúde têm isso disponível de forma mais fácil. Mas procurar uma unidade de emergência não vale a pena se você tomar um medicamento e a febre baixar. Muda a situação se for a febre persistente. Tomou o medicamento, baixa e volta. Baixa e volta. Quando essa febre não cede, aí realmente você precisa procurar uma emergência. O segundo sinal de alerta que você deve ter com sintomas gripais, que justifica você procurar uma unidade de pronto atendimento, são as dificuldades respiratórias. Se você tiver uma gripe normal, ficar acamado, ou uma febrícula, dá para você monitorar em casa e fazer os medicamentos sintomáticos. Porém, se você tiver dificuldades respiratórias, não dá para brincar com isso. Nesse caso, quando você tem febre e se juntar a isso uma dificuldade respiratória, você estiver respirando com dificuldade, procure uma assistência médica. Não fique em casa com dificuldade de respirar, porque isso pode agravar de forma muito rápida. Então, se você não está respirando direito, está com dificuldade respiratória, esse é um sinal de alerta importante. Procure assistência médica. Isso justifica a você ir numa emergência. E o terceiro sintoma que também justifica você procurar uma emergência são os vômitos sucessivos. Uma coisa é você ter gripe, passar mal ali nos dias iniciais e até ter um episódio de vômito. Mas se você começar a ter ânsias de vômitos repetitivas, também não responsiva àqueles medicamentos que a gente usa geralmente quando tem ânsia de vômito, nesse caso justifica sim você procurar uma unidade de emergência. Se vomitar mais de uma vez e ficar com ânsias de vômito com frequência, procure uma unidade de emergência ou procure uma assistência médica. Não fique em casa esperando, porque isso pode causar um episódio de desidratação muito forte e isso pode complicar. É normal durante um quadro gripal a gente ter uma indisposição alimentar, você não ter fome ou você ficar um pouco enjoado e não se alimentar direito. Isso é normal. Porém, há pessoas que realmente não conseguem se alimentar de jeito nenhum, ou até crianças, né? Então, se você estiver ali com uma criança em casa com esses sintomas gripais e que realmente você não está conseguindo fazer essa pessoa se alimentar de jeito nenhum, nesse caso procure uma unidade de emergência, porque talvez seja necessário fazer alguns procedimentos, porque a desnutrição nesse caso, junto com uma desidratação, pode ser muito grave. Se
essa gripe está tão forte que a indisposição que a pessoa tem está impedindo que ela se alimente corretamente. Nesse caso, você tem que procurar uma emergência. Recapitulando, quais são os 4 sintomas que você com quadro de gripe precisa procurar a unidade de emergência? A primeira é a febre persistente, as dificuldades respiratórias. Se você tem dificuldade respiratória, tem que procurar. A número 3, vômitos sucessivos. E a quarta é a dificuldade de se alimentar mesmo. Você não consegue se alimentar ou não consegue fazer, por exemplo, uma criança se alimentar. Nesse caso, tem que procurar a unidade de pronto atendimento. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.